quebrou, mano. Me quebrou, só me quebrou, cara. Olá, Terráqueo! Hoje a gente vai assistir ao Renato Freitas contando um pouquinho sobre o cenário das eleições de 2024. Bora lá? Cena milhares de pessoas marcham no centro de São Paulo sob os dizeres Deus, Pátria e Liberdade, fazendo reverência a um líder carismático e autoritário. Você talvez tenha pensado nas imagens que circulam do ato bolsonarista deste dia 7 de setembro de 2024. Mas a cena que me refiro é de 7 de outubro de 1934, da Marcha Integralista, um movimento fascista que tomou as ruas e as urnas do Brasil há 90 anos atrás. As diferenças são poucas. Lá, os milicianos, como eles mesmos se intitulavam, usavam camisas verdes. Agora, usam camisas verdes e amarelas. Fora isso, são muito parecidos. Um dos bordões mais repetidos por Bolsonaro, Deus, Pátria, Família e Liberdade, é exatamente o mesmo lema dos integralistas, que por sua vez copiaram da ditadura fascista de Antônio Salazar de Portugal. Não só o bordão, mas toda a ética e a estética do movimento fascista europeu inspirou os integralistas brasileiros. Do nazismo de Adolf Hitler, eles copiaram o gesto de saudação, braço direito espalmado, usando uma abraçadeira com símbolo estampado. Por isso, imagens como essas horrorizam, mas não espantam. O bolsonarismo de hoje é a continuidade do pensamento e da prática fascista que desde sempre, infelizmente, encontrou terreno fértil em nosso país. Essa ideologia fascista foi ganhando caras, partidos e nomes diferentes ao longo da história, mas sempre defendendo os mesmos ideais e arrastando multidões. O primeiro partido fascista do Brasil foi a Ação Integralista Brasileira, fundada em 1932, que chegou a ter 600 mil integrantes e elegeu 20 prefeitos em uma única eleição. No Paraná, o partido tinha adeptos em mais de 80% dos municípios da época, elegeu 2 prefeitos, além de ter ocupado diversas cadeiras nas câmaras municipais. Em cidades como Rio Negro e Ponta Grossa, metade dos vereadores vestiram a camisa verde da Ação Integralista. Como não poderia deixar de ser, a única capital do país que o fascismo integralista teve maioria dos votos foi aqui em Curitiba. Os ideais proclamados tanto do fascismo original quanto das manifestações neofascistas atuais são expressos no moralismo hipócrita, no cristianismo de fachada e no nacionalismo caricato. Tudo isso serve como uma cortina de fumaça para os verdadeiros interesses econômicos desses grupos, subordinados ao capital financeiro internacional, aos banqueiros, assujeitados e curvados frente ao império dos Estados Unidos e da Europa. Mas é o discurso enganoso de indignação e radicalidade que se diz antissistema, contra as instituições, contra tudo que está aí, que faz com que essa ideologia se infiltre no meio da população mais pobre e ganhe apoio e votos. E não é à toa que o povo se revolta contra as instituições dessa democracia de faz de conta, dominada por coronéis, descendentes dos antigos escravocratas, que ainda hoje concentram terras, poder econômico e poder político, fazendo do Brasil o país mais violento do mundo, com a terceira maior população carcerária, cuja concentração de renda só é menor do que a do Catar, além de ser desigual. Nossa, surreal, né? Nossa concentração de renda só é menor do que a do Catar. Puta que pariu. E não dar aos seus cidadãos nenhuma esperança de mobilidade social, já que, conforme os estudos, o brasileiro necessita de aproximadamente 180 anos para sair da classe E e ir para a classe C. A indignação... E você aí acreditando que vai ficar rico sendo Uber. Não vai, meu amor. Não vai. encontra terreno fértil na periferia, onde o Estado não garante direitos básicos. Na saúde, por exemplo, 72 milhões de pessoas não estão cobertas pelo SUS. E destas, 33 milhões também não contam com plano de saúde privado, ou seja, mais de 15% do país está completamente sem assistência à saúde. A maior parte da população desassistida está nas capitais ou regiões metropolitanas, periferias. Em relação às políticas de moradia, a situação também é de abandono total. Em 2022, mais de 6 milhões de domicílios enfrentavam grande precariedade. Gente, em São Paulo tem mais prédio vazio do que população de rua para morar, cara. Como falta de saneamento básico,
falta d'água e de energia elétrica. 66% das casas que enfrentam esse tipo de problema são de pessoas negras. Mais de 60% são chefiadas por mulheres, com renda mensal de até R$ 2.640, gastando mais de 30% desse valor com aluguel. E isso sem contar as pessoas que não têm moradia. Dados oficiais contabilizam mais de 300 mil pessoas vivendo em situação de rua nesse ano de 2024. Um salto de 1.300% nos últimos 11 anos. 68% das pessoas que enfrentam o frio, a fome e a violência nas ruas são negras. Enquanto isso, tem 11.400.000 casas e apartamentos vazios no país, de propriedade de famílias abastadas e brancas. Quando falamos de educação básica, o descaso do Estado nas periferias se repete. São mais de 600 mil crianças na fila de espera por uma vaga na creche. Em 2022, cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes entre 11 e 19 anos estavam fora da escola. Nesse mesmo ano, 40% dos jovens deixaram de estudar para trabalhar, que também foi o meu caso, que abandonei cedo a escola para trabalhar de empacotador de mercado. E 7 em cada 10 jovens que não completaram o ensino médio são pretos e pardos, isto é, negros. Esse estado de miserabilidade, criado pela falta de Estado em garantir direitos básicos, faz com que os jovens pobres não tenham escolha. Precisam sair da escola para arrumar um trabalho, formal ou informal, e infelizmente, às vezes até ilegal, para comprar remédio, para comprar comida, para pagar o aluguel do barraco e evitar o despejo. E assim a profecia criada pela elite se autorrealiza. Criam as condições que levam à pobreza, depois criminalizam a pobreza e o pobre, como vimos no episódio passado sobre a segurança pública. O perfil do preso brasileiro é jovem, negro, pobre, morador de periferia de grandes centros urbanos e com ensino fundamental incompleto. Essa última característica é a única possível de ser transformada a curto prazo. Ser jovem e negro é um dado. Ser pobre é realidade quase imutável, porque no Brasil são necessárias 9 gerações para que as pessoas de uma classe ascendam para outra. E é exatamente por essa falta de esperança, de ver que não tem como mudar a situação através do trabalho, é que a galera mais nova acaba acreditando nos papos de coach, nos papos de teologia da prosperidade, e pregam maneiras fáceis para você enriquecer. Só que a gente sabe que, gente, os casos de pessoas que conseguiram fazer essa transição de uma classe social para outra são casos que são a exceção que comprova a regra. E aí, esses coaches vendem como se isso fosse, na verdade, o que acontece com todo mundo. Só que aí quando você vai ver, um deles enriqueceu fazendo coisa ilegal, o outro tem todos os privilégios do mundo, inclusive herança, e aí você cria esse mito da garagem de que a galera veio do nada e ficou bilionário, que a gente já viu aqui em outros vídeos que isso não é verdade. Então a educação continua sendo a única tábua de salvação para que o jovem negro de periferia se mantenha vivo e em liberdade. O estudo é o escudo, resumindo tudo. Mas essa tábua é tirada dos nossos pés para aumentar ainda mais o palanque, o pódio, o púlpito da nobreza parasitária. Vou contar um caso da educação aqui do Paraná, que exemplifica bem como o Estado e sua nobreza desviam os bens do povo para atender os interesses do seu próprio umbigo. E isso não só aqui, no Brasil todo. Não só no Brasil todo, como em todos os países onde o capitalismo é vigente. Em 2015, estourou um escândalo de desvio de 20 milhões de reais que deveriam ter sido usados em construção e reforma de ao menos 77 escolas públicas no Paraná. Mas foram roubados por uma rede de corrupção envolvendo donos de construtores, o secretário de Educação, Maurício Fanini, e o próprio governador do estado à época, Beto Richa. O caso ficou conhecido como Operação Quadro Negro, e o Ministério Público acusou o governador pelos crimes de obstrução de justiça, corrupção, prorrogação indevida de contratos de licitação e organização criminosa. O secretário Fanini, aliado de Richa no esquema, afirmou que parte do dinheiro desviado das escolas foi para uso pessoal do ex-governador,
como viagens para a Europa e até compra de apartamento. Richa foi chefe de uma organização criminosa e principal beneficiado do esquema de corrupção que tirou 77 escolas das crianças e dos adolescentes no estado do Paraná para engordar ainda mais o seu já vasto patrimônio. E qual foi sua punição? Passou 17 dias preso na ala especial do CMP. E foi solto logo em seguida, aguardando o processo em liberdade. Piada, né? Piada isso. Em 2021, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná suspendeu 4 processos das investigações da Operação Quadro Negro até aguardar manifestação do STF. E em 2023, o ministro do STF, Dias Toffoli, determinou nulidade absoluta de todos os atos praticados contra o ex-governador Beto Richa, do PSDB, tanto em processos da Quadro Negro, quanto em outros processos em que o ex-governador era réu. Lava Jato, Rádio Patrulha e Operação Piloto, em que ele constava na lista de planilha para propina da Odebrecht. Justiça seletiva, não? Condena com rigor o ladrão de galinhas, mas passa pano pro ladrão de colarinho branco. Se em São Paulo os políticos roubam a merenda escolar, Não só de colarinho branco, mas branco, né? Branco também na cor da pele. aqui no Paraná eles roubam a escola inteira. Os casos de desvio de recurso público da educação para fins privados parecem acabar aqui. Mas eles ainda pioram, pois o atual governador do Paraná, Ratinho Júnior, inaugurou ano passado a última escola das que tinham sido paralisadas pela Operação Quadro Negro. O que parece bom, mas vem junto com uma má notícia. A escola foi sujeitada ao modelo cívico-militar, que hoje domina 312 escolas do Estado e insufla a ideologia fascista de extrema-direita na mente de pelo menos 190 mil alunos. E além disso, ainda é um modelo de escola mais caro e que não tem resultados tão bons. É o que mostrou uma última pesquisa. A moral da história é: Beto Richa promove um esquema ilegal para roubar 20 milhões dos estudantes do Paraná, é pego com a mão na botija, mas não é punido, graças à conivência do Poder Judiciário. E Ratinho Júnior conta com o apoio do Poder Legislativo para militarizar a educação e, mais recentemente, privatizá-la, através do projeto Parceiros da Escola, que legalizou o desvio de 140 milhões de reais por mês para que as empresas privadas façam a gestão de 200 escolas públicas, e o plano é expandir para todas as escolas da rede pública do estado do Paraná. Como dizia Darcy Ribeiro, a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Eu já disse isso 500 vezes nesse canal. Assim como a crise da saúde, da moradia, do saneamento, são projetos bem planejados e executados pelos donos do poder. E eu acho uma coisa importante de falar é que existe todo um ideal de que corrupto é o político X, Y ou Z, ou é a esquerda, ou é a direita, ou é... Só que, na verdade, o que é corrupto é o sistema capitalista, são as eleições burguesas. Porque enquanto a gente viver numa sociedade que a gente só pensa em lucrar, tudo é corruptível. Então, não é a gente imaginar que o governo X ou Y. Gente, nossos sonhos não cabem nas urnas. É isso que a gente tem que manter na nossa cabeça. Seguir explorando e dominando o povo, já sabotado. É assim que a nobreza de Estado trabalha. Os aristocratas de cada poder do Estado, executivo, legislativo, judiciário, são aliados dos aristocratas do poder privado. Banqueiros, grandes empresários, latifundiários e os barões da mídia burguesa. Trocam favores e proteções entre si, fazendo com que a administração da coisa pública, do povo, atenda aos interesses privados. Exato. Então aprovam leis que garantem salários exorbitantes para si mesmos, como detalhamos no episódio sobre o judiciário, e aprovam outras leis que tiram os direitos e salários dos trabalhadores comuns, como vimos no episódio sobre a escala 6x1, fazendo do Brasil o 9º país mais desigual do mundo, em que o 1% mais rico da população recebe 38 vezes mais que 50% dos mais pobres juntos. Aos salários exorbitantes se somam os inúmeros escândalos da corrupção, o que aumenta ainda mais a desconfiança popular na democracia representativa. Sim. O Brasil ficou em 94º lugar entre os 180 países
no ranking mundial do Índice de Percepção da Corrupção, em 2022, que mede como a honestidade dos servidores e agentes políticos é vista internacionalmente e divulgada pela Transparência Internacional. E os corruptos, em regra, seguem impunes. Não é à toa que a população pobre esteja furiosa com essa democracia de faz de conta, que diz que somos todos iguais. Mas na primeira oportunidade, diferencia muito bem os que estão acima da lei daqueles que estão como alvos da lei. E como a esquerda brasileira não tem se somado à revolta dos mais pobres e assumido um discurso e uma prática mais radical de transformação do sistema, o caminho fica aberto para que a extrema-direita capture a indignação popular, criticando tudo que está aí, mas sem propor nada que de fato transforme essa realidade. Porque os extremistas da direita, conservadores, neofascistas, não estão interessados em verdadeiramente destruir o sistema. Eles só falam isso para querer enganar você. Querem apenas agravar a crise para melhor aproveitar a oportunidade de lucro e de expansão do seu poder político. O Bolsonaro é um grande exemplo disso. Apesar de ser deputado por quase 30 anos, em 2018 teve a cara de pau de se apresentar como um candidato novo. Antissistema. Mesmo que ele e toda a sua família estejam já há anos literalmente ganhando a vida dentro do sistema legislativo. E aí a gente já pode imaginar, né, que se o Bolsonaro, que estava há 27 anos na política, conseguiu ser presidente do Brasil com esse discurso antissistema, imagina o Pablo Marçal, que nunca foi político na vida. Aí, meu amor, aí é que ele vai surfar mesmo nesse discurso de que ele é o antissistema, de que ele é o novo, o diferente, porque ele nunca foi político na vida dele. E aí ele vai se aproveitar de toda e qualquer situação, inclusive do dinheiro dele, né? Porque a gente já viu que ele pagava as pessoas para fazer corte dos vídeos dele, e o vídeo que viralizasse mais, dependendo do número de curtidas, ele tinha um ranking de quantidade de dinheiro, podendo chegar até 5 mil reais de bonificação. Então, assim, ele não só tinha essa carta na manga de ele nunca ter sido político, como ele ainda se aproveitou do dinheiro dele, né? Para literalmente comprar eleitores. Ele e sua família, tanto no legislativo quanto no executivo, não promoveram nenhuma transformação radical. Apenas alteraram o funcionamento da máquina para obter ganhos pessoais. Bolsonaro e a extrema-direita não são de fato antissistema, pois não questionam a propriedade privada, a exploração do trabalho assalariado, o fim da sociedade de classes, o liberalismo econômico. Aliás, essa é uma diferença central entre o velho fascismo e o novo. A atual extrema-direita idolatra o liberalismo, ou seja, querem que o Estado seja mínimo, enquanto garantia de direitos para todos, mas que seja máximo, enquanto garantia de dinheiro e poder aos poucos que detêm o mérito, os merecedores, os novos coaches, empresários e Elon Musk da vida. Defendem com unhas e dentes a ideia de meritocracia. É aqui que surge a figura do empreendedor, aquele que construiu com muito esforço sua própria riqueza, uma propaganda sofisticada para maquiar o trabalhador sem vínculo empregatício, sem direito e submetido a jornadas infinitas de trabalho. Exatamente. O Pablo Marçal é o fruto da popularização desse perfil idealizado. Fez fama como coach picareta e usa, na atual campanha, o mesmo tom de discurso motivacional, prometendo progresso e riqueza aos seus eleitores. Mas a fórmula mágica usada por Marçal para enriquecer não passa, na verdade, de um esquema criminoso de desvio de dinheiro, de roubo de aposentados. Marçal encarnou o candidato antissistema da vez e teve uma explosão de intenção de votos, ficando em empate técnico com Boulos e com Nunes, o candidato oficialmente apoiado por Bolsonaro. Isso demonstra que, mesmo que a figura de Bolsonaro esteja enfraquecida, o neofascismo se mantém firme e forte. Na queda de um mito, nascem outros tantos. Nossa senhora, só o chorume, meu Deus. Com gritos de guerra mais conservadores, com mentiras em escala industrial e com discursos de ódio e armas apontados para grupos estigmatizados. Não é mesmo, Carla Zambelli? Assim como Pablo Marçal, outro perfil de salvadores da pátria que nadam de braçada no terreno neofascista são os apresentadores de programas policiais.
Um trampolim É. político frequente no Brasil. Um levantamento realizado pela Intervozes nas eleições de 2022 mostrou a existência de vários repórteres ou apresentadores policiais na disputa eleitoral. 27 candidatos a deputado estadual, 11 a deputado federal, 4 a governador e 1 ao Senado, em 14 estados e no Distrito Federal. A esmagadora maioria dos candidatos policialescos no pleito eram homens. Mais uma prova de como a mídia influencia na política, né, gente? O Datena só chegou onde chegou porque ele é apresentador de um programa policial que faz banalização da violência, mas assim, é um programa que está presente na vida do trabalhador diariamente. Que a galera vê isso e assiste o Datena todos os dias, então eles estão familiarizados com aquela pessoa, com aquela presença. E aí eles já se sentem literalmente acolhidos e acham que realmente aquela pessoa vai poder mudar a vida deles. Assim, como a mídia é importante e como ela atinge os trabalhadores. Só que assim, a gente vive ainda num país em que as emissoras de TV, não existe uma emissora de TV estatal. Todas as emissoras de TV são emissoras privadas, que recebem financiamento de certos grupos, né, da sociedade econômica, financiamento. E aí você acha mesmo que a galera da Globo vai querer falar bem do socialismo? Não vai, né? Não vai. Então, assim, por isso que eu sempre falo da importância do ICL, da importância da gente estar ocupando os meios de comunicação, seja ele qual for. É pra gente ter jornal, é pra gente ter site, é pra gente ter canal no YouTube, é pra gente ter programa da TV, é pra gente estar em todos os lugares e ocupando tudo para que a gente atinja o maior número de trabalhadores possível. Quase todos com larga experiência em eleições. Apenas 12 deles participavam pela primeira vez da corrida eleitoral. E filiados a partidos de direita. Um exemplo é o Roberto Jefferson, que foi eleito após ganhar fama num programa policial chamado O Povo na TV, em 1982. Graças à audiência desse programa, que exibia ao vivo em tom sensacionalista entrevistas com pessoas que viviam dramas como violência, abuso, miséria, tragédias familiares, falta de assistência médica e até morte de bebê ao vivo nesse programa. Jefferson se tornou candidato a deputado federal e foi o mais votado do seu partido, o PTB, recebendo 84 mil votos no estado do Rio de Janeiro. Esses políticos policialescos, que dizem que bandido bom é bandido morto, mudam completamente de opinião quando eles é que viram alvo da polícia. A extrema-direita cresce justamente por ser anti-regime. Ataca a liberdade de imprensa, o sistema de 3 poderes, as instituições políticas, o processo eleitoral. Mas não é antissistema, pois defende o capitalismo, Sim. a dominação do homem sobre o homem, defende os milionários, os bilionários, os latifundiários, os donos da imprensa tradicional, os ricos. A esquerda precisa tirar o monopólio do discurso anti-regime dos neofascistas e transformá-lo em um discurso verdadeiramente antissistema, buscando a transformação radical pela raiz da sociedade, através da distribuição das riquezas que a humanidade produz e que, portanto, pertence a toda a humanidade. E as mudanças radicais só virão por quem sente na pele a violência, a opressão e todas as misérias criadas pelo capitalismo e pelo neocolonialismo racista que tem nos Estados Unidos e na Europa o seu centro. Nossa ancestralidade ensina que o que foi experienciado, vivenciado, produz sabedoria. E essa sabedoria não é legitimada pela universidade, não ganha diploma nem de curso técnico, e por isso é apagada e desvalorizada. Mas ela é o coração da transformação social, porque vem da luta pela vida e pela liberdade, numa tradição de resistência, passada de geração em geração. E o parlamento é uma das trincheiras possíveis para essa resistência. Quando fui eleito pela primeira vez, descobri o significado da palavra vereador, que vem do verbo verear, abrir veredas, abrir caminhos. O nosso povo que ousa abrir caminhos passa o bastão sempre à frente, nem que seja um passo, 1 centímetro, 1 milímetro. Essa é a tradição da resistência que não se perdeu no tempo. Essa é a nossa tarefa histórica. Nós estamos abrindo caminho numa selva fascista, incivilizada, escravocrata, desigual, de coronéis, violenta, militarizada.
Estamos em guerra, e nessas eleições municipais é preciso escolher bem o lado da trincheira em que vamos nos colocar. Isso importa? Mais do que a própria guerra. Saiu o semeador a semear. Semeou o dia todo, e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de semente. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que outros semearam. Jovem, seja você esse semeador. Semeia com otimismo, semeia com idealismo as sementes vivas da paz e da justiça. Me quebrou, mano. Me quebrou, só me quebrou, cara. Renato Freitas é gigante de uma forma que eu não consigo nem expressar aqui. E pra mim, assim, na minha opinião, é um nome que a esquerda radical deveria apoiar nos próximos anos pra crescer aí na política brasileira, porque esse homem é gigante de tantas formas. E é isso, tô eu aqui chorando num vídeo sobre eleições de 2024, porque Renato consegue atingir todos nós, consegue tocar aonde dói em todo mundo, sabe? E eu acho que se todo mundo ouvir o que Renato tem a dizer pra gente, a gente não vai ter outra opção mesmo, a não ser vencer, né? E é isso, se você chegou até aqui, se você tá emocionado assim como eu, já curte esse vídeo, compartilha com alguém que tá desesperançoso com a revolução, pra dar essa chaminha de esperança no coração dessa pessoa também. Já ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo maravilhoso que sai todos os dias aqui no canal. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, obviamente. Tá? Beijos, até o próximo.